Boa tarde, agradecer indispensavelmente o bom gosto dos organizadores, na pessoa da Sra. Vice-Presidente da Câmara, do chefe de divisão, a paciência de todos os presentes. Alguns destes temas começaram com grupos informais que andam a debater alguns tópicos, querem configurá-los com positividade, com bom gosto, e couberam-me lançar a mim o desafio de encerramento. Obviamente estamos numa fase ainda muito difusa, em que a procura da consistência interna requer tempos de amadurecimento, e eu tive que encontrar um título, e esse título decorre-me de Silvio Lima. Silvio Lima foi um filósofo de Coimbra que começou por estudar medicina, depois mudou para filosofia, andou a estar por Geneve e pela Sorbonne apenas 20 anos depois de Pierre de Coubertin. E numa compilação dos seus trabalhos pela Fundação Carlos Gulbenkian, ele foi expulso da Universidade de Coimbra, tal como Abel Salazar foi expulso da Universidade do Porto, durante o Estado Novo. Era um momento em que era impossível ter opinião divergente. Quem esteve na organização deste evento de bom gosto procurou deliberadamente o pensamento divergente e, não por acaso, não foi chamado ao discurso os titulares da governação do desporto em Portugal, porque isso criava uma inibição na necessidade de reflexão crítica. Se nós sentíssemos uma vigilância, mesmo que subtil, e a sociedade civil são estas pessoas que estão desvinculadas de exercer o poder, mas que têm opinião própria. Silvio Lima pagou bem caro essa audácia. Ele depois foi reintegrado na Universidade de Coimbra. O que sabemos do desporto? O Instituto Nacional de Estatística é responsável pelas estatísticas sociais. Ele não depende do poder. Ele é uma forma de controlo da execução das políticas governamentais nos vários setores. Do emprego, do cabaz de compras, da inflação. Mas o desporto não faz parte, não é só do plano de resiliência, do PRR, é também de uma recolha independente. Não se pode colocar a recolha de dados de monitorização de uma mudança social dependente do poder político que conduz essa mudança. Se eu alterar os critérios de elegibilidade de um desempregado, posso alterar os números do desemprego e ir para a disputa eleitoral com estatísticas de conveniência. E o Instituto Nacional de Estatística tem essa autonomia relativamente aos poderes executivos, mas não considera o desporto. O que vamos sabendo é de uma forma avulsa. Há uma série de dados muito bem compilados de 1996 a 2003, pela Administração Pública Desportiva, ou seja, quem tem a responsabilidade de conduzir o desporto ainda se foi autovigiar. É elogiável. Foi no tempo do Dr. José Manuel Constantino. Salomé Marivut, que é uma socióloga, com fundos europeus, o Eurocompass recolhe dados por inquérito e chega à conclusão que, efetivamente, atingimos os 377 mil praticantes. Isto está datado no tempo, foi na mudança de século, foi na primeira década do século XXI. E um dado curioso, que as pessoas não notam na metodologia dos trabalhos, os habitats que tinham maior participação desportiva rondavam esta dimensão de 20 mil habitantes. Não por acaso Fernando Tenreiro, que é um economista de formação, dava conta deste potencial do desporto fora das áreas metropolitanas. E nas áreas metropolitanas estou convencido que tem que ser delegado na Junta de Freguesia. É um desporto feito pelas pessoas, não pelos eliminados para as pessoas. Porque o eliminado pode querer fazer uma piscina com 8 pistas e as pessoas querem uma piscina recreativa. Portanto, há uma noção de proximidade. Os bons políticos antecipam efetivamente aquilo que são os anseios, e ela criou o conceito de procura satisfeita. O senhor pratica desporto? Gostava de praticar, não pratica. E o que é que gostava de praticar? Não é oferecido, é a procura não satisfeita. E ainda existia um enorme potencial de procura não satisfeita. Portanto, este fenómeno vai continuar a crescer, mas ela dá dados novos. Fidelização. Hoje a geração não está para grandes maçadas. Não ficam até ao fim. Levantam-se e vão-se embora. O treinador de futebol dá-lhes o coach is too bossy. O coach é muito autoritário. E os miúdos praticam capoeira, depois vão para a natação, chateiam-se com o treinador de natação, vão para o hóquei, do hóquei chateiam-se para o futebol.
e estamos com indicadores de uma prática que é multi-ocasional. As grandes marcas perceberam isso, a Decathlon, a Sportzone. Compra-se uma prancha no surf e vai-se fazer umas ondas, compram-se uns equipamentos para fazer os percursos pedestres no inverno. E isto quer dizer o seguinte: a prática desportiva está a crescer fora das organizações seculares. O desporto continua a crescer nos seus números federados, mas estas organizações, 11 mil clubes, 24 mil dirigentes, não bate certo. Uma direção precisa de 4, a Assembleia Geral precisa de 3, o Conselho Fiscal de outros 3. Para 11 mil clubes tinham que ser 110 mil dirigentes. Portanto, as estatísticas são falaciosas. E nós temos esses dados do problema de uma certa concentração, 20% dos praticantes são na modalidade de futebol. O futebol acarreta consigo problemas. O dirigismo ligado à modalidade de futebol foi configurado para majores. Lembrem-se quando foi criada o Euro 2004, quando foi dito que o futebol era uma indústria, que era uma indústria que tinha que ser potenciada. Dos 10 estádios, 4 estão falidos. Onde há estádios municipais, as equipas desceram e desapareceram. E é preciso fazer estes balanços objetivos naquilo que se chama o realismo. Se acompanharem esta série de dados, crescemos de 260 mil praticantes para 377 mil. Parabéns. Mas 36 milhões de euros para 377 mil praticantes dá 97 euros por praticante por ano. Isto é o financiamento do Estado, aquilo que o António José Silva chamou instituições de utilidade pública desportiva. Porque levou os seus atletas a uma organização internacional que não era da Federação Internacional. Ora, dá 2 euros por semana, 0,3 euros por dia. Isto é quanto o Estado mete no desporto a partir do Orçamento de Estado. Orçamento de Estado, Poder Central. Crescemos, ótimo. Crescemos para quase 600. Isto é a Fundação Soares dos Santos, liderada por António Barreto, um sociólogo, que compila dados, não os recolhe. Compila dados e dá-lhe uma série de dados e torna-os disponíveis e facilmente utilizáveis. No domínio da macropolítica isto é interessante. E temos, em 2020, 40 milhões de euros para quase 600 mil praticantes. Crescemos, ótimo, mas 40 milhões a dividir por quase 600 mil dá 70 euros. Estamos com menos dinheiro por praticante por ano do que tínhamos há 20 anos. Isto dá pouco mais de 1 euro, que era ligeiramente menos de 2 euros, dá 0,2 euros praticante por dia. Bom, ninguém notou porquê. Porque o dinheiro entra por cima e não chega à base. Nós temos neste momento o desporto, aquilo que são os consumos intermédios. O Orçamento de Estado mete o dinheiro nas federações e o dinheiro das federações não chega ao clube. Se tiverem aqui dirigentes dos clubes que me digam que apoios receberam os clubes das federações, também não tinham que receber. Portanto, esta gravidade deste acentuamento do subfinanciamento do desporto é disfarçado porque o clube não nota porque continua na mesma, não recebe nada, 0 igual a 0. E eu vi aqui notas interessantes de combater aquilo que é uma falácia. A pirâmide é um modelo de desenvolvimento, a qualidade vem da quantidade, falso. O triatlo com a Vanessa Fernandes provou que não era necessariamente assim. Um atleta de alta competição é um atleta, um fisiologista, 2 treinadores, um psicólogo, um biomecânico, competições internacionais. O desporto de alta competição é caríssimo e não pode ser para muitos. Portanto, não é um ato automático. Muitos praticantes, o handball fez isso. Tinha 17 mil praticantes e aumentou para 27 mil. Tinha 1,9 milhões de euros de orçamento, passou para mais de 3 milhões. Mas não chegava aos clubes. Ele dava um saco de bolas, umas balizas e uns coletes às escolas do primeiro ciclo, uma vez por semana, onde a prática é 1 treino por semana. Quando a prática são 5, 6, 7 treinos por semana, é mais oneroso. E atenção, o handball, diminuindo o número de atletas júniores, foi campeão da Europa de Júniores há 20 anos. E provou que, apesar da modalidade estar a aumentar no praticantes, no segmento onde teve sucesso internacional, não aumentou, concentrou. O treinador de handball disse isto aqui muito bem. Isto não é barato, isto é caro, isto é oneroso. E dei conta na execução orçamental do Hospital da Universidade de Coimbra. Isto é público. A Universidade de Coimbra tem 150 mil habitantes.
a Universidade executa 200 milhões, o município 300 milhões, o hospital 500 milhões. 800 milhões, isto é um grande banquete. Uma cidade, não deve haver muitas cidades na Europa com 3 instituições a executar quase 1000 milhões. Não há desemprego. A vida flui sem grandes chatices. Até com certo estatismo. Estatismo de estático num Estado. E 505, ou seja, os 40 milhões de há bocado, 65 federações trabalham com um mês de execução orçamental dos hospitais da Universidade de Coimbra. Ou seja, um mês da doença, numa estrutura da terceira ou quarta cidade do país, permite andar 600 mil pessoas a fazer desporto com treinadores enquadradas com seguro desportivo. Isto é brilhante. Isto não foi inventado por decreto-lei, foi inventado pela sociedade civil. Na era vitoriana, os indivíduos que estiveram ligados à comercialização do vinho do Porto, da Madeira, os estrangeiros em Portugal, em Lisboa, do Cricket Club e por aí fora. O do Pierre de Coubertin, que depois dinamizou e inventou uma coisa imaterial, um património imaterial da humanidade. Nós temos 55 praticantes por clube. Temos 30 praticantes por treinador. Se tivéssemos 2 treinadores para cada um dos 11 mil clubes, depois é isto que nos faz pensar. Aumentámos de 260 para 600 mil praticantes, mas os clubes, o número de clubes, são de 10 para 11 mil. Nós fizemos de um simplex para os clubes. Para esta gente jovem, precisamos de dirigentes jovens e de senhoras dirigentes femininos. Tenham um cuidado, uma atenção invulgar. Os dirigentes diminuíram. Mais praticantes, menos dirigentes. 10 mil clubes precisavam de 110 mil dirigentes. E isto faz com que, se eu aplicasse 2 treinadores e um dirigente por cada um dos 11 mil clubes, oferecendo o ordenado mínimo, avançaria aqui de 300 milhões. Ainda ficava abaixo do Hospital da Universidade de Coimbra. Alguém aqui simulou 150 milhões. É o dobro. Para 3 pessoas, ganhar o ordenado mínimo. Ainda não está o aluguer das instalações, ainda não está os autocarros, as deslocações, o seguro desportivo. Ter cada um dos 10 mil clubes, 3 técnicos, oferirem pouco mais que o ordenado mínimo nacional com encargos de segurança social conexos. São 300 milhões. E o Estado tem este produto low cost. Eu diria que o desporto é um produto low cost. É uma exigeta das organizações. Quer dizer que nós tivemos agora uma disputa eleitoral, temos o setor do Estado, temos o setor privado, os empresários do tuk-tuk e do alojamento local inventaram o Partido Liberal para não pagar impostos. E existe aqui, assim, no intermédio, o setor privado sem fins lucrativos. É o terceiro setor do Estado, que inventou o desporto. E não pode ser, não é cotado em bolsa. Se gerar lucros, não faz dividendos. E que são importantes e que devem ser acarinhados. Num país onde, em essências do desporto, desporto, educação física, treino desportivo, gestão do desporto, atividade física, desporto e lazer, desporto e bem-estar, atraem 2 mil jovens por ano de ingresso ao ensino superior. Num país onde nasciam, no Portugal pré-democrático, 179 mil crianças todos os anos, e a democracia, 40 anos de democracia, deu-nos isto. Nascem 80 mil crianças. Isto vai desaguar em termos um licenciado nestas temáticas para cada 40 portugueses. Não é possível. Eu ouvi aqui uma pergunta de manhã de um jovem que tem que arrepiar caminho, tem que perceber as características desse setor. Este setor que aqui estamos a colocar em realismo, não em romantismo, realismo, a nu. Não é uma área de profissionalização pujante. E Cristina Santos, este livro é publicado, tem ISBN, pela Administração Pública Desportiva. Hoje passámos de 6 mil para 20 mil treinadores com cédula e 14% só fazem disto a sua atividade económica principal. Estes dados precisam de ser atualizados. Eles gostam do desporto. É um sentimento de dádiva. Praticaram desporto. Encontraram ali o adulto relevante. Que tiveram conversas que não conseguem ter com os pais, que não conseguem ter com as pessoas da escola. O treinador é o adulto relevante dos jovens. Foi isso que Thomas Arnold fez no colégio de rugby. Mas é preciso inverter e provocar uma mudança. E é por isso que muito bom gosto, professor Luís Simões, de trazer a próxima geração de técnicos aqui. Não somos nós, estamos a ficar gordos, carecas e velhos. São eles
que tem que vir aqui, tem que fazer um relatório do que se disse hoje e fazer o livro branco do desporto escrito por eles. Eles moderaram cada um dos painéis. Eles têm que ficar com acesso a estes slides, estas comunicações estão a ser gravadas e escrever. Foi Pierre de Coubertin que, num livro que foi a Pédagogie Sportive, andou a estudar a era vitoriana, que tinha problemas evidentes de brutalidade de jogo e álcool. O problema das apostas e dos... Os portugueses realizam 8 milhões de apostas dia. O desporto contemporâneo não precisa de espectadores, precisa de apostadores. Para ter dinheiro, o desporto pode-se fazer vazio. Jorge Herbert dizia, esvazia o estádio. É preciso apostadores, 8 milhões dia. Agora, a saúde mental saiu muito mal. A professora da Faculdade de Universidade Humana, Margarida Gaspar de Matos, está numa task force de saúde mental. Saímos muito mal da pandemia. E é por isso que o desporto tem que encontrar aqui um argumento para além da obesidade. A obesidade não tem nada que seja conexo e mecanicista com a saúde mental de crianças que foram privilegiadas numa atividade que é formativa. E o que é que fez Thomas Arnold? Thomas Arnold era inspirado no cônego Charles Kingsley. Este cônego Charles da Abadia de Westminster tinha sido citado por Pierre de Coubertin e Thomas Arnold, quando é chamado para ser o reitor do Colégio de Rugby, inspira-se na Igreja Ampla, que era a contrária à Igreja Alta, seguidista de Roma, em que não pratica tanto o ato confessional, em que eu posso pecar e depois confesso-me, como quem peca a comer ao fim de semana e à segunda-feira está-se a confessar no ginásio. Esta relação do pecado e da santificação, da sacralização do corpo. Aqui é o pecado e a sacralização da mente. Então, na Igreja Ampla, nós temos que ser exemplo para os outros. E ele, no Colégio de Rugby, criou a figura do playbuster, place it before. Os jovens mais velhos têm que se assumir como exemplo dos jovens mais novos. E estes aderem voluntariamente. E não há adultos. Um desporto feito pelos jovens. Não é um desporto de jovens com agentes na bancada. E muitos dos pais que estão aqui sabem que isso é assim. A tutela dos jovens no desporto, em modalidades como o futebol, é pornográfica. Os direitos dos jovens da tutela, o professor para reprovar um aluno na escola tem que pedir uma autorização ao pai, mas o mesmo pai não consegue que mude clube. Ora, o que é que aqui, para provocar a mudança? Creio que as 65 federações de aerofilia perdeu, é necessário gerir a qualidade, desde logo com o estatuto, um cartão dourado para as boas federações. Temos aqui os bons presidentes com ideias claras, querem ir mais longe, são ambiciosos. Eu fiquei com a sensação que se colocasse ali mais recursos, eles têm o discurso. Vamos colocar os recursos onde está o discurso. E há dirigentes que não têm discurso e nós estamos a colocar lá os recursos. Porque os apostadores apostam naquelas modalidades que têm o risco de perder os critérios de utilidade pública. Temos que atender a extensão territorial, a internacionalização, a qualificação do capital humano. Provocar uma reforma administrativa. Custa-me perceber que ainda perdure a reforma administrativa do Mozinho. 300 autarquias, 18 distritos, a Associação Distrital de Basquetebol de Coimbra, a Associação Distrital de Basquetebol de Aveiro, a Associação Distrital de Basquetebol de Leiria. O Dr. Pedro Moroso pôs aqui em 30 minutos. Existem 10 equipas de mini-basquete em Coimbra que fazem um campeonato a 2 voltas de 20 jogos, mas em Engenheiros há 4 equipas que fazem 4 voltas, são 6 jogos. O princípio do incremento das cargas é um princípio do treino, está a ser contemplado. Porque é que não há associações regionais? Continuamos com a distritalização. Estão à espera que o professor faça um referendo sobre a regionalização para fazer a regionalização do desporto. Não é necessário. Não é necessário. Podem vocês fazer a regionalização do desporto. Poupam sedes, poupam telefones, poupam diretores técnicos, poupam dirigentes. E há hoje instrumentos. A Universidade de Coimbra digitalizou as pautas, as inscrições, os sumários, os programas, os requerimentos. É tudo digitalizado. A eficiência administrativa permite este ganho de escala. E o ganho de escala permite uma melhoria dos quadros competitivos. O Atlas desportivo, quantas instalações existem? Qual é o seu nível de saturação? De quem é a tutela dos equipamentos? Quantos pavilhões há? Quantos pertencem à escola? Quantos pertencem às autarquias? Quantos pertencem aos privados? Onde é que eles estão? O Dr. António Rochedo, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, iniciou isto e interrompeu. Portugal é um país de start-stop. As coisas arrancam, param, desligam.
E depois custou muito a rearrancar. Mas isto foi feito. Nós temos entre nós bons modelos, temos políticas de descontinuidade. A medicina desportiva. Porquê que um atleta faz um exame médico-desportivo todos os anos? No primeiro ano que se apresenta como praticante desportivo, realiza um conjunto de testes. Se a mãe não for diabética, se ele nunca tiver desmaiado, se o pai não tiver um ataque cardíaco, passado 3 anos. Para que é que temos de fazer 600 mil pessoas a fazer um exame médico-desportivo todos os anos? Quando muda de escalão. Façam um exame quando muda de escalão. 2 em 2 anos, 3 em 3. Exceto se forem identificados fatores de risco. Peço desculpa. Diferenciar os praticantes, portanto, a questão da gestão da qualidade. Inverter a pirâmide, o sistema de piramidal, já falámos do trapezoidal, passa muito por gerir a qualidade. Definir clubes de interesse esportivo nacional. As federações passam mal bocado aqui os dirigentes quando vão às competições internacionais e se confrontam com a Espanha e com a França e levam 40, 50 pontos no handball, no basquete e por aí fora. Então o que é que eles fizeram? Fizeram o clube da federação. Federação, associações, clubes. E então houve aqui um bypass, vai-se aos clubes buscar os melhores jogadores e faz o clube da federação, que chamamos centro de treino. Centro de treino de Paulo Pinto, centro de treino do Calvão, centro de treino de Rio Maior, experiências de uma modalidade que eu conheço bem. Os atletas depois abandonam, a seguir ao centro de treino, abandonam a modalidade. Falta o carinho do sócio, o carinho do clube, o carinho da comunidade, a gala que faz aqui o desporto, vir aqui ao palco, receber um prémio, uma medalha. O desporto é um ecossistema de afetos. E um jovem de 14 anos sai para um centro de treino no quartel da GNR de Quiaios, jovens de 14 anos estiveram lá um ano para se prepararem para o Campeonato da Europa. Eu não mandava o meu filho. Tem um valor formativo baixo e nós temos que saber diferenciar praticantes. Temos que colocar no teclado uma ordem e saber quantas vezes treinam os nossos atletas nesta modalidade, por quadro regional, quantas competições fazem, qual é o nível dessas competições. Há 100 anos o basquetebol criou um desenvolvimento da modalidade em Coimbra através da Associação Cristã de Estudantes. Contrataram vários técnicos de educação física. O desenvolvimento requer tecnicidade. É claro que depois o desenvolvimento é mais lento, mas depois demora 100 anos a desaparecer. Uma cidade já desinvestiu muito nesta modalidade, mas ela perdura. O desenvolvimento é lento a aparecer, muito lento a desaparecer. O crescimento é muito súbito e também muito rapidamente desaparece. E eles publicaram logo um livro de regras. Eles tiveram um critério: técnicos, traduzir regras, reuniões com clubes, bons quadros competitivos. Isto criou uma cultura de modalidade, a tal cultura que destrói a estratégia, dito pelo Jorge Vieira. Ora bem, eu junto ao meu local de trabalho, uma escola pública, a Escola Poeta Manuel Silva Gaio, está aberta das 8 às 19, 13 horas. Portanto, a escola tem que reproduzir o horário da fábrica. A mãe vai para a fábrica, o pai vai para o escritório e a criança tem que ficar na escola com professores velhos, gordos e carecas. Resta-lhes o telemóvel. Vocês querem ter os vossos jovens 13 horas à segunda, à sexta, 5 dias por semana, 13 horas, é muito tempo sem... Chegam aos 18 anos, vão para a Ponte Vasta Gama andar a 240 a hora. A vida, o cérebro precisa de vertigem. Os miúdos não têm exaltação, não têm transcendência. Para reformar, eu diria, temos que estruturar setores, o escolar, o federado, o universitário, o desporto de trabalhadores, isto tem as suas próprias organizações, não haver redundância dos subsetores. O melhor critério são as etapas da formação desportiva. Há escolas que cabe a animação e a iniciação, ou federado, a especialização e a competição. Agora, andar o clube com as crianças que estão na escola a fazer um treino das 6h30 às 8 de traquinas, das 8 às 9h30 de iniciados. Os júniores vão treinar das 11h30 à 1 da manhã, na altura em que estão no 12º ano. Abandonam. Porquê é que abandonam a prática desportiva? Tive que me preparar para o sexto ensino superior. Portanto, há aqui questões de ineficiência. E os clubes é difícil ter traquinas infantis, iniciados, juvenis e séniores. É difícil. São muitas horas. Os campos estão todos carecas. Aquilo é alcatrão pintado de verde. Os miúdos estão com lesões sobre utilização. E o desporto universitário, quem não conseguir saltar da especialização, não há os Los Angeles Lakers não têm mini-basquete. Eles são, para aquele segmento, com aquele nível de exigências, com aqueles treinadores, não conseguem jogar nos Lakers, tem aqui o quadro competitivo, dado pelas instituições universitárias e do subsistema politécnico,
Nas empresas, devia já estar a existir aqui, as empresas aqui do Conselho a reservar os equipamentos onde eles estiverem, mas é preciso saber onde é que eles estão e com que taxas de saturação para fazer o torneio de empresas, o torneio interempresas. Eu creio que no futuro não vai haver aumentos salariais. Os sindicatos vão negociar tempo vai deixar mais tempo para o lazer. Se eles forem fazer umas ondas à Figueira, andar de bicicleta para o Pessac, não gastam dinheiro, mas vão ser mais felizes e os filhos deles não precisam estar na escola até às 19 horas. Eu acho que há aqui uma equação de felicidade que não vai ser material, porque não há mais dinheiro. O nosso produto interno bruto de 230 mil milhões, o orçamento está de 104 mil milhões, não há ninguém que consiga chegar ao Conselho de Ministros e dizer são precisos 1.000 milhões, os tais 300 milhões para o desporto. Não há ninguém que se consiga confrontar com o Ministro das Finanças, porque ele tem que pagar a dívida, que são 11 mil milhões, e os juros da dívida 13 mil milhões. São 26 mil milhões. Os hospitais custam, o orçamento para a saúde são mais de 13 mil milhões. Com estas três já vamos nos 40 mil milhões. Ainda falta a educação e tudo mais. E há aqui movimentos de peças que vão começar a ser pensadas de cima para baixo e peças que têm que ser pensadas de baixo para cima, da intuição dos políticos. Este caso da Nazaré é um estudo de caso muito interessante, mas ele ausculta as pessoas, percepciona, fala, anda na rua. Não podemos ter um desporto de pessoas no gabinetes. Temos de ter aqui uma inteligência funcional. E diria então que é necessário criar uma escola cultural. Vamos ter um problema que é o inverno demográfico. Vamos ter outro problema que é dinamização do associativismo juvenil. Criação de conselhos desportivos municipais com os jovens. Existirem jovens nas direções dos clubes. Não é preciso pôr um indivíduo em cada escola a ensinar teatro. Só falta dizer que é do partido A ou do partido B. A escola não pode ter mais disciplinas, os jovens não podem passar mais tempo na escola, tem que ser a sociedade civil e tem que ser nos clubes, o associativismo juvenil. É a área de cidadania que aqui se faz. Resgatar o parque escolar. O parque escolar é um consórcio de bancos. As rendas da Escola Secundária Infanta Dona Maria, da Escola Avelar Brutério e da Quinta das Flores são centenas de milhares de euros mensalmente. E que depois tem uma taxa de utilização em Diário da República de 35, 40 euros. O Estado mete o dinheiro nas federações, as federações estão a receber mais e gastam o mesmo, passam para os clubes. E neste momento a questão é as escolas onde o Estado fez infraestruturas estão fechadas. E a sociedade civil, estas pessoas que aqui vieram hoje, têm que confrontar e dizer assim nos programas eleitorais: aquelas escolas estão a ser pagas, quer estejam fechadas, quer estejam abertas. A sociedade civil, os conselhos desportivos municipais são fatores de pressão para que aquelas escolas, aqueles pavilhões, estejam ao serviço das comunidades. Isto está pago, não tem despesa acrescida, é orçamento zero. O selo individual de ética desportiva. Portanto, a construção imaterial de um novo modelo desportivo. Maria Helena Rocha Pereira diz: o desporto na Grécia atingiu uma perfeição inabalável. Quer isto dizer que o desporto é um setor de regressão civilizacional, mas tem capacidade imaterial de se regenerar. Diria Silvio Lima: o desporto satisfaz a fome e a sede de emoções estéticas. O desporto é imaterial, não pode ser só discussão orçamental. Tem ganhos orçamentais. Nesse discurso também há argumentos muito sólidos. Temos que jogar com... O nosso discurso tem que ser bem embalado para ir aos recursos. Só há recursos onde houver discurso. Um discurso frágil, inconsistente, contraditório não chega aos recursos. Questões? Podem soltar os cantos.